Isso. Isso. Tudo bom, meu amigo? Tá bom, né? Opa, Jorge, tudo bem, amigo? Tá dando certo, sim. Só ajustar isso, ajustar a tela um pouquinho, tá tudo certo. Isso. Espera aí mais um pouquinho. Tudo bom? Como é que tá aí Agora o nosso sim, tudo querido bem. Ceará? Uma delícia. Fortaleza, de Iracema. Pois é, uns 30 e poucos graus por aqui, mas também, vez por outra, um ventinho, né? A brisa do mar que refresca um pouquinho, né, gente? Amigo, muito obrigado por sua presença, tá certo? Por seu convite, por você ter aceito o nosso convite. Nosso amigo Alcide já está aí nos assistindo também. Um grande beijo para o Alcides, para a Sandra, para toda a comunidade do Lar dos Humildes. E nós não vamos ter aquele coral hoje abençoado, não? Pois é, rapaz, Ô, Neto, infelizmente. canta então você alguma coisa. Aí você vai embora e não dá certo. Aí todo mundo sai perdendo. Bem, gente, hoje nós estamos recebendo o Jorge Damas, é um amigo do Rio de Janeiro, conferencista de nível nacional, é escritor também, já são mais de 30 obras, e é espírita desde 1977. Se eu estiver equivocado, você, por favor, corrija, viu, Jorge? Também é psicólogo por formação, né? E muito amigo do nosso amigo Alcides, quem é do Lar dos Humildes, mandando um beijo aí para você, viu, Jorge? E para a Regina, o Alcides. Bom, amigo, dentro do Instagram a gente tem uns limites de tempo, né? A gente tem no máximo 1 hora de encontro, que quando completa 1 hora eles nos derrubam, né? Então encerra automaticamente a ligação, tá? Encerra automaticamente a ligação, mas aí, para você, amigo, a palavra é sua, estamos Não, mas aqui para lhe ouvir. a gente vai dentro do padrão direitinho. Tranquilo. Encerra às com você. 18, é isso? Encerra às 18? Isso. Então, Quando tiver mais ou menos próximo, uns 10 minutos, aí eu falo para você, tá bom? 10 minutos, já vamos passar a bola aí para você. Tudo bem. Fique à vontade, viu? A palavra é sua. Vamos lá. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria abraçar o Lar dos Humildes, e hoje a solicitação de vocês é que eu fale sobre Regina, o Evangelho de Maria. Regina quer dizer rainha, né? O Evangelho de Maria seria, então, a vida dela, né? Ela foi a primeira pessoa, Maria, a dizer sim à empresa crística. Quando o anjo apareceu para ela, e ela diz, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a sua vontade, foi o primeiro sinal dado para começar o empreendimento da missão do Cristo no planeta, né? E ter, então, Maria como a primeira cristã, podemos dizer assim. E de forma muito bacana, né? Prometendo a fidelidade, uma fidelidade total ao princípio, né? Porque ela diz, ao princípio da mensagem, porque ela diz assim, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Quer dizer, não sou eu que escolhi para ser mãe. Quem escolheu foi ele. Eu sou apenas escravo. O que ele quiser que eu faça, eu faço. Né? Essa condição de mãe foi uma opção dos céus, né? E eu obedeço, mas obedeceria a qualquer coisa, porque eu tenho que obedecer ao Senhor, né? Então ela não se curvou perante o anjo, e sim se curvou perante o alto, aos céus, porque a palavra anjo quer dizer mensageiro, ministro. Ele era um representante da mensagem, isso que é a palavra anjo, mensageiro, né? E que vinha aí, então, para falar em nome do alto, da vontade do alto. E ela aquece a essa mensagem, né? Isso é algo assim profundamente
abençoada. Para a gente começar, eu queria resgatar aqui um pensamento do Bittencourt Sampaio, no prefácio do livro Do Calvário ao Apocalipse, publicado pela Federação Espírita Brasileira e recebido sonambulicamente pelo médium Frederico Pereira da Silva Júnior, o médium do Bom Anjo Ismael, em que o nosso Bittencourt Sampaio diz assim: quando, ó Virgem Mãe, a humanidade puder compreender quem foi Maria, não mais verás, é certo, as multidões enchendo os templos, em busca das fórmulas rituais, que nada valem. Terás, porém, em cada coração de crente, um tabernáculo, onde, cheio de fé, o Espírito se levante para dizer: abençoado para todo sempre seja o sagrado nome de Maria. Bonito. Quando, ó Virgem Mãe, a humanidade puder compreender quem foi Maria, não mais verás, é certo, as multidões enchendo os templos em busca de fórmulas rituais. Então, o Bittencourt Sampaio está realizando a seguinte proposta em oração, que, compreendendo bem a figura de Maria, nós vamos tirar toda aquela ideia ritualística que se criou por não se entender o fenômeno da vinda do empreendimento do Cristo, em especial, no caso, da sua mãe, de Maria de Nazaré. No livro Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião, nas edições antigas, até 1935, tinha uma coleção de quase 100 mensagens que eram dadas pelos mentores lá no Grupo Ismael, onde frequentava o Bittencourt Sampaio, o Antônio Luiz Saião, o Bezerra de Menezes, né? E o médium Frederico Pereira da Silva Júnior. E entre essas mensagens nós temos muitas do Anjo Ismael. Tem uma em especial que é perguntado sobre a condição da mãe Maria. E ele diz sim, não só Jesus chamava José por pai, mas chamava Maria por mãe, porque verdadeiramente Maria foi mãe de Jesus. De que forma e como isso? Vamos para e passo. Essa era a ideia do querido Bittencourt Sampaio, quando ele propôs escrever esse livro chamado Regina, e que eu coloquei essa esse semitítulo, esse subtítulo, o Evangelho de Maria. Era uma proposta dele. E o Bittencourt Sampaio sempre sentiu alguns temores nos médiuns para captar toda a história de Maria. Tinha um médium que conseguia captar bem um determinado tema de Maria. Tinha outro médium que conseguia um outro tema. Mas, diante de algumas outras coisas, um médium só não conseguia captar toda a história de Maria. Ele lutou com muito dessa dificuldade. E aí, tanto que essa promessa do livro Regina levou uns 40 anos. Mudava às vezes os médios na federação, morreu o Frederico e outros médios, e ele continuava dizendo, né, olha a minha proposta do livro Regina, né? Sempre tinha essa proposta. Até que quando chegou na década de 80, nós começamos a trabalhar com essa ideia de Maria, o livro Regina, do Bittencourt Sampaio. Aí você poderia dizer, poxa, então foi você o médium escolhido para isso? Ô Neto, ô Alcides, ô Sandra, me perdoe, é lógico que não, né? Quem é, né? Não. Mas a inspiração do Bittencourt Sampaio foi muito interessante ao chegar à minha estrutura psicológica, espiritual. Deu fazer uma pesquisa em todos os bons médios que seguiam a linha da nossa querida Federação Espírita Brasileira. Aí pesquisando todos os médios, porque se ele tinha dificuldade de encontrar um médio para determinado tema, se eu pesquisar todos que trataram
do assunto Maria, eu podia fazer, então, coligir, compilar toda essas ideias e aí montar o livro. Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar a obra toda do Chico Xavier, a obra do Divaldo, da Aura Celeste, do Frederico Pereira da Silva Júnior e da Vera Krajanovic, que recebia o Conde Rochette, né? E assim, os médios os mais variados. É assim que começa o meu livro, Regina. E aí, como era uma obra muito grande, muito extensa, o que nós fizemos? Bem, imagina ler isso tudo. É lógico que eu li, mas eu teria que reler tudo atentamente, e quando você está naquela ânsia de escrever, o estado psicológico da gente fica um pouco alterado, a gente fica numa vibração maior e louco para terminar toda o nosso compromisso. Então, o que eu fiz? Eu fiz um checklist de assuntos, como o anjo apareceu para Maria, o caso José, a estrela de Belém, os magos, a visita dela ao templo com o Simeão erguendo o menino nos braços, quando ela perdeu o menino no templo, quando ele tinha 12 anos, os vários encontros dela com o Cristo, por exemplo, o encontro em Cafarnaum, em que ela ficou do lado de fora esperando Jesus, depois o encontro dela na cruz, a vida dela após a crucificação, né? o Jesus e a ressurreição. Então, a vida dela na cidade de Éfeso, na Turquia, na residência junto com João Evangelista, e etc, etc. Então, com essa relação, vários companheiros me ajudaram. Cada um ficava com uma obra. Um ficava com a obra do Emmanuel, o outro ficava com a obra do André Luiz, o outro ficou com a obra do Conde Rochette, o outro assim, e com o checklist, né, com essa anotação. E toda vez que encontrava alguma informação com relação a isso, seja lá que informação for, botava o número do capítulo e a página. O número do capítulo e a página. Aí depois essas listas chegaram para mim. E aí eu peguei, juntei tudo, e aí sim, com a inspiração e coordenação do Bittencourt Sampaio, e sem as dificuldades dos médios, porque todos os grandes médios participaram, né? Mais de 30, podemos dizer assim que eu tive a ideia de unificar o pensamento mariano espírita, de médios nitidamente espíritas, né, que frequentam a abençoada seara espírita, para nós vermos, então, Maria, a luz da mensagem espírita. E aí, muito bem, e aí esse é o livro Regina. Eu queria começar, então, com um quadro muito importante, que é o quadro do dia chamado 8 de dezembro, onde se comemora a Imaculada Conceição de Maria, né? Essa festa é o 8 de dezembro. O Grupo Ismael comemorava. Nós temos livro do Bittencourt Sampaio que começa com prefácio nessa data, saudando Maria. E aí, o que é isso? 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. Então, é o seguinte, essa é a data em que a Santa Ana, a mãe de Maria, concebeu ela. Então é a concepção de Maria no ventre de Santa Ana. E aí gerou essa tradição do Nossa Senhora da Conceição. Evidentemente que quando Maria acoplou-se ao ventre de Ana, numa encarnação excepcional, mas igual a nós, biologicamente, nesse exato momento, começa a missão de Maria na Terra. É o ponto, por exemplo, aquele ovo zigoto no ventre de Ana, é o ponto de ligação da empresa crística, do plano espiritual com a Terra. E foi fixada nesta alma abençoada que é a Nossa Senhora de Santana, uma das padroeiras da médium Ivone do Amaral Pereira, né? Que quando passou muito mal e se sentiu morta, e que a família estava preparando o velório, foi entregue pela família em oração a ela as bênçãos de Santa Ana. E começa então
a linda, a linda carreira mediúnica da grande Ivone do Amaral Pereira. Muito bem. Então, é assim que a igreja comemora, pela tradição, o dia 8 de dezembro. E segundo a tradição, duas coisas aconteceram neste momento. Dizem, principalmente os grandes estudiosos da teologia franciscana, que Maria, quando entrou no ventre de Santana, ela estava com razão plena e sem pecado original. O que isso significa? O que fez, então, que a igreja proclamasse esse dogma da Imaculada Conceição. Que Maria, então, tinha uma razão plena e não tinha pecado original. Vamos analisar isso com paciência. Razão plena. É lógico que nós estamos diante de um dos espíritos mais extraordinários que esteve na face da Terra. Quando Jesus disse, né, dos nascidos de mulher, o maior varão de todos é João Batista, repare que lá está a palavra varão, quer dizer, viril, uma personalidade masculina. O que não se pode, inclusive, é negar que o espírito mais extraordinário que nasceu na Terra foi Maria de Nazaré, depois da figura excelsa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele fala de João, ele fala, tecnicamente, em todas as citações, de varão. Tá? Então Maria é algo assim incrível. Ela recebe do anjo a seguinte bênção: Ave Maria, cheia de graças. Olha, ela era cheia de graça. O que é graça na filosofia de Paulo? Ele está em Lucas, e Lucas era o médico amado de Paulo. E Lucas escreveu o Evangelho a pedido de Paulo. E o que era a graça? Principalmente a graça estudada na Carta aos Romanos. Extraordinária Carta aos Romanos, onde que Paulo alicerça teologicamente, de forma profunda, a ideia da graça, que é de graça, que é espontânea, que é uma bênção de Deus. Maria era cheia dessa graça divina, dessa generosidade divina. Então nós estamos diante da cheia. Repare que a palavra no original é repleta. Imagina você ser repleto de Deus, Neto. Essa é a saudação que o anjo faz. O próprio anjo vê em Maria a plenitude divina. Então, e diz o nosso Emmanuel, no livro Roteiro e no livro Pensamento e Vida, em especial em Pensamento e Vida, que um espírito que guarda grande atividade espiritual, antes de reencarnar, ele não fica preso ao ventre materno. Ele não perde a sua consciência. Ele continua trabalhando no plano espiritual. No nosso caso, falo por mim, o que acontece? A gente é miniaturizado, a gente miniaturiza, o perispírito recebe o magnetismo, recebe passe, é hipnotizado, o espírito vira um ovinho. Se acoplar ao ovo zigoto. E a gente perde a consciência. No caso de Maria, não. Ela ficou plenamente consciente. Por quê? O Emmanuel explica. Espírito superior, por enquanto que está no ventre materno, não perde a consciência. Continua trabalhando no espiritual. Mas quando nasce, e aí é dada a luz, 9 meses depois, aí sim que perde a consciência. E aí passa a ter as limitações, né, dos espíritos encarnados aqui na Terra. Então foi isso que aconteceu com Maria. Então quando a tradição estudou e viu que Maria tinha razão plena, correto. Agora, sem pecado original, é que não é correto. Por exemplo, se nós olharmos à luz da doutrina espírita. Porque diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 113, que o espírito puro não precisa mais reencarnar. E Maria teve uma encarnação normal, como nós. Né? Então, se ela teve uma encarnação normal, é porque não era espírito puro. Se não era espírito puro, né, teve lá, como nos fala os 4 evangelhos de Rustem, depois de muito adiantada, teve uma falha. Falha que a nossa capacidade
diz a obra Os Quatro Evangelhos de Agostinho, não tem capacidade para entender. Mas houve um desacerto qualquer na lei divina. Ela recuperou numa encarnação semifluídica, num plano elevado, e pediu a bênção de vir na missão de Jesus, habitando um corpo como o nosso. Espírito superior, sim. Então a ideia de sem pecado é que ela já tinha resgatado o pecado. Perfeitamente. Mas o erro dela. E a vida não exige que o pecador pague. Não. A vida exige que o pecador aprenda. O pecador é que pede, diante de Deus, diante da comunidade celeste e diante dos homens, para vir numa missão para mostrar plenamente que não tem direito. Deixa eu dar um exemplo. Um exemplo bem plausível. Neto, eu te pedi 5 mil emprestado. Gostou, não? É bom te ver assim feliz. Te ver feliz assim é porque você topou. Muito bem. Estou sem problema, vamos lá. Obrigado. Agora veja bem, eu te peço 5 mil. E aí na hora de pagar, você fala assim, Jorge, não precisa pagar. Não, te perdoo. Concorda também com isso? Concordo. Opa, bacana. Então, nesse exato momento que eu estou livre e você viu que eu fui lá pagar você direitinho, e você me livra de pagar, significa que eu não preciso pagar. Mas eu fico pensando assim, pô, o Neto foi tão bacana. Poxa, ele trabalha numa instituição tão legal que é o Lar dos Humildes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou avisar lá a diretoria do Lar dos Humildes, as pessoas que frequentam o Lar dos Humildes, né, a minha família, que eu vou doar o dinheiro lá para o Lar dos Humildes. É assim que funciona, compreendeu, não? Então Maria Sim. já havia resgatado, já tinha aprendido. Se aprendeu, está livre. Mas ela pede, como diz Paulo, nesse teatro da vida, perante Deus, perante os anjos que são os espíritos, e perante os homens e perante a minha consciência, que eu faça uma encarnação aqui entre nós, mostrando para todos que não há diferença e que todos realmente cumprem a lei, a vontade divina. Esse é o caso de Maria. 9 meses depois, no dia 8 de setembro, é que ela nasce. Por isso que no dia 8 de setembro, a comunidade cristã, a tradição cristã comemora o Dia de Maria. Há naquele livro que eu citei, do Antônio Luiz Saião, uma mensagem lindíssima de Celina, Celina, que é a mensageira da Virgem para as nossas terras no Brasil, dizendo que ali, naquela data, o Grupo Ismael iria comemorar o nascimento da Virgem. Então, a comunidade onde o doutor Bezerra frequentava, Pittencourt Sampaio, Antônio Luiz Saião, né, se colocou em oração à Virgem, e Celina, essa grande mensageira, ditou uma mensagem linda, dizendo que ali, naquela data, começava realmente aqui na Terra, mas de forma clara, né, nesse nascimento, a missão de Maria. Inicialmente, diz a tradição, ela viveu reclusa sob as bênçãos do templo. Ela, filha de Ana e filha de Joaquim, recebendo todo o amparo divino, uma proteção especial para aquela médium de sensibilidade incrível. Recebeu todo o amparo. E aí, moça ainda, por volta dos seus 14 anos, ela recebe a visita do anjo entre os 14 e 15 anos. Porque uma gestação leva aqui cerca de 9 meses, né? Então, entre 14 e 15 anos, como diz o próprio livro Elucidações Evangélicas e toda uma tradição, o anjo aparece para Maria. E ela não era uma menina ingênua. O anjo aparece para ela e diz assim, Maria, cheia de graça, tu serás a mãe do Messias. Olha bem, nunca teve ninguém na Terra que recebeu revelação tão grande. Você imagina, você recebeu uma revelação que vai ser a mãe do governador do planeta? É imensurável, né? Imensurável. De vez em quando a gente vê nos caminhões, assim, nas estradas, né? Eu sou o filho do homem, né?
Não tem umas frases dessas? Ela pode dizer assim, eu sou a mãe do homem, compreendeu? Verdade, verdade. É grandioso. Grandioso. E aí você fala assim, mas ela sabia a extensão do governador desse Messias? Sim, isso toda a comunidade de Israel sabia. Há 2.000 anos, cerca de 2.000 anos, 1.600 anos, que desde Abraão foi feita a promessa dessa aliança do Senhor com a humanidade, com o povo judeu, dizendo que ele viria da descendência, o Messias viria da descendência de Abraão, né? E que nada, nenhum mal iria destruí-lo, e que ele reinaria para sempre. Então essa promessa era bem conhecida do povo judaico. Então a vinda do Messias era a coisa mais esperada, principalmente em época de opressão, em que eles estavam oprimidos pelo domínio dos romanos. Então esse domínio, imagina você viver oprimido, a esperança, o sonho é de libertação. E quando ela recebe isso, você vai ser a mãe do Messias, do Cristo, do ungido do Senhor, não só ela aqueceu a mensagem, mas houve uma alegria imensa por ter começado a abertura da era da esperança, da libertação, da transformação da humanidade. Então ela diz esse sim abençoado. Eis aqui a escrava do Senhor. Mas antes ela dizer esse sim, ela faz algo mostrando que não era ingênua. E não era aquela menininha do interior, bobinha, que não sabe o que fala. Muito pelo contrário. E aí, com todo o respeito para o interior. Mas não era ingênua. Eu quero dizer desse interior, que ela era da Galiléia, que já era uma região mais afastada, né? Não era o centro político e religioso que ficava na Judéia. E mais ainda, quando o grande historiador Flávio Joséfo, historiador da época cristã, listou as principais cidades da Galiléia, nem citou Nazaré. Então era interior do interior do interior. Mas ela era plena de sabedoria. E quando o anjo diz, serás a mãe do Messias, ela pergunta, como se dará isso se eu não conheço o varão? A palavra conhecer, desde o tempo bíblico, desde os tempos mais recuados, no primeiro capítulo que fala aqui da terra, quando no Gênesis diz que, na simbologia lá, que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso e ganharam uma túnica de peles, que é um corpo físico, e caíram por terra, só quando vieram aqui para a terra é que começa o capítulo 4 do Gênesis. E no capítulo 4 do Gênesis, no versículo 1, no primeiro versículo, diz assim, e Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Repare que o verbo conhecer está no sentido de ato sexual. E olha que coisa interessante, ela fala então de forma técnica e precisa para o anjo. Como se dará isso se eu não conheço, se eu não tenho relação sexual com o varão? Apesar de estar num projeto de noivado com o varão José. Aí o anjo explica que a Shekinah, a sombra do Altíssimo. O que é a sombra do Altíssimo? Nas escrituras sagradas, várias vezes fala dessa sombra do Altíssimo. Jesus, na transfiguração, também ficou envolvido pela sombra do Altíssimo. Quando Salomão construiu o templo ficou na vibração, na sombra do Altíssimo, né? Quando João o Batista batizou Jesus, uma voz veio do céu e essa sombra do Altíssimo, essa vibração desceu sobre Jesus. É sempre a vibração divina, que nós, espíritas, chamamos de magnetismo. O fluido cósmico universal, o magnetismo divino, aplicado em Maria, que os judeus, tecnicamente, chamam da Shekinah, que é a vibração divina. É a força, André Luiz chama no livro Evolução e Dois Mundos, no primeiro capítulo, a força nervosa do todo sábio, o hausto divino do Criador, o fluido cósmico universal, e dirigido magneticamente pela potência crística, iria atuar em Maria. Ela ficaria, então, sob a hipnose, podemos dizer assim, sob o controle espiritual do alto. E aí sentiria um fenômeno de psicocinese, que é de gravidez psicológica,
todos os sintomas da gravidez. E isso é tão comum, inclusive no ramo da veterinária, a psicociese, de animais ficarem com todos os sintomas da gravidez e não ter ali feto. Com os seres humanos a mesma coisa. Só para você ter uma ideia, no livro Instruções Psicofônicas do Chico Xavier tem um caso desse, em que uma pessoa é tratada nessas condições, né? Então, no nosso tempo e na mediunidade do querido Chico Xavier, que já está ali de propósito para abrir os nossos olhos. Agora, mas como Maria procedeu? E eu disse para vocês, e para você em especial, Neto, que o anjo Ismael disse que Jesus a tinha como mãe. E ela verdadeiramente foi mãe. Porque diz o anjo Ismael, se ela fez o corpo, se ela ajudou na formação do corpo, ela era mãe. Vamos entender isso aqui devagar. Essa força universal precisava retirar fluidos de Maria para que ela ajudasse na composição do corpo do Cristo. E diz a obra Os Quatro Evangelhos de Rustem que a doação dela foi extremamente fluídica, de um fluido mais puro, porque Maria já era tão elevada que ela ainda precisava, para acoplar a vibração crística, de um fluido ainda mais elevado do que aquilo que ela tinha aqui como encarnado. Então diz a obra Os Quatro Evangelhos de Rustem que o que ela doou foi os fluidos perispiríticos do nível dela. Então a energia perispirítica de Maria ajudou a fazer o corpo perispiritual do Cristo, que se adensou ao nível de espírito puro, e Maria era espírito puro. Aí não foi uma descida de... Perdão. Ele se acoplou ou desceu à condição de espírito superior. Ele, de espírito puro, se acoplou à vibração do espírito superior, e Maria era espírito superior, se utilizou dos fluidos do mundo superior, não de nível puro, mas do mundo superior, recolheu fluidos de Maria e encarnou. Ou melhor, formou o seu corpo biológico, aqui entre nós, o seu corpo físico. Ou melhor, com todas as conotações físicas possíveis. Podemos imaginar. E esse corpo físico precisava, então, dos fluidos daqui da Terra, dos fluidos materiais. E diz a obra de Rustem que ele utilizou os fluidos mais elevados daqui da matéria. E ele mesmo conta. Quando ele doou o pão, na ceia, ele diz, comei todos vós, isso é o meu corpo, que é dado para vós. Isso que está aí é o meu corpo. Quando ele deu o vinho, a uva, ele diz, tomai e beber, isso aí é o meu sangue. Então ele está dizendo, isso mesmo, esse pão é meu corpo, esse vinho é o meu sangue. E aí quando nós vamos para o livro Jesus perante a cristandade do Bittencourt Sampaio, sempre o Bittencourt, e a gente fica cavaleiro para falar de Bittencourt, porque no livro Memórias de um Suicida diz que ele faz a direção do espiritismo evangélico na Terra, juntamente com Bezerra de Menezes. Então, estamos a cavaleiro. Né? E no livro Tragédia de Santa Maria, da Ivone, do espírito Bezerra de Menezes, o Bezerra de Menezes diz através da Ivone que os livros de Bittencourt Sampaio vieram através da mediunidade do Frederico Pereira da Silva Júnior, um dos maiores médios espíritas da revelação no mundo em todos os tempos. Está lá na página 238 do livro Tragédia de Santa Maria da Ivone. Então, se o próprio Bezerra, no plano espiritual, diz que o Frederico foi um dos maiores médios da revelação espírita no mundo, em todos os tempos, e recebeu esses livros do Bittencourt Sampaio, que é Jesus perante a cristandade, de Jesus para crianças, e esse que eu acabei de mostrar aqui, do Calvário ao Apocalipse, estamos assim muito bem alicerçados para dizer que no livro de Jesus perante a cristandade, é dito o seguinte, que o corpo de Jesus é uma materialização de fluidos da vide e do trigal. Aí, ó, da uva e do trigo, do pão. Por isso, isto é meu corpo, isto é meu sangue. E Maria doou os fluidos para a formação
perispirítica da descida crística a nível de plano superior. Então foi mãe. Foi mãe, num nível extremamente elevado. Uma super mãe, de uma super biologia. E aí começa o empreendimento dela aqui na Terra. A primeira coisa que ela teve de enfrentar foi José. E é interessante, porque como você queria que ela chegasse para José e dissesse assim: estou grávida, e é a manifestação de um espírito elevado. E foi um espírito elevado que fez isso. É difícil. Ainda mais uma mocinha de 15 anos, numa cidade do interior em que todo mundo morava junto. Quem vai acreditar nisso? Imagina minha esposa chegar para mim: estou grávida no Espírito Santo. Seria muito difícil receber informação. Por isso que tem coisa que a gente não fala. Se é do alto, cabe o alto resolver. Não foi o alto que disse a ela? Cabe o alto resolver. O alto resolve de forma abençoada, através da mediunidade onírica de José. Porque nada melhor do que você ser médio da própria mensagem, porque aí você não tem dúvida. É certeza lá dentro. E o anjo apareceu para ela, ele disse: receba Maria em casa. Ela está grávida de um espírito que é santo, e será chamado Emmanuel, o Deus conosco. Aquele Deus do Antigo Testamento estava de volta na Terra. Aquele espírito que orientou, antigamente ele chamava de deuses, os espíritos protetores. Então aquele Deus do Antigo Testamento que orientou todo o povo, desde a libertação do Egito, desde Abraão antes de serem escravos no Egito, é ele mesmo que está de volta. É o príncipe da paz. Aí ele aquece. Porque foi a verdade dentro do mundo dele. Tanto que ele gostava tanto de Maria, por ser justo, ele resolveu sair na calada da noite para dizer: botar a culpa em mim, mas fujo. Para não começar o cristianismo nesse tipo de sofrimento, de angústia, ele passou a ser o guardião da Senhora, o guardião de Jesus. Então o Emmanuel fala para o Chico Xavier o seguinte: Chico, meu filho, saiba que quando o Senhor Deus precisou de ter um guardião para a mãe do seu filho e para o seu filho, colocou no amparo da grandeza de José. Olha que coisa bonita. O guardião da família. O guardião. Começa com isso que nós chamamos da sagrada família. Se toda a família tivesse essa intuição de se dedicar a esse modelo que é Maria, José e Jesus. Agora é interessante que tanto Maria quanto José colocaram Jesus na religião deles. Apesar de Maria ter ouvido: ele é o Messias, apesar de José ter escutado: ele é o Messias, e o anjo disse: coloca o nome dele de Jesus, porque ele será o Salvador da humanidade. Olha que coisa. Porque a palavra Jesus quer dizer Salvador, e o anjo explica: bota o nome dele de Jesus porque ele vai ser o Salvador, porque ele tem a potência interna de salvar, e vai salvar. Apesar disso, eles levam Jesus para o templo. Tanto que com 40 dias o menino está lá cumprindo o ritual no templo, do seu resgate, da sua apresentação ao templo. E depois nós lembramos daquela passagem dos 12 anos, quando ele está a ensinar os doutores no templo. E que interessante. Olha que responsabilidade. Se Maria e José pegam Jesus muito mais elevado do que eles, e eles tinham consciência disso pela revelação, as revelações que receberam, e se eles levam o menino para a sua religião, nós temos essa responsabilidade com os nossos filhos. Se o Senhor permitiu que os nossos filhos nascessem em casa espírita, ou em casa evangélica, ou em casa católica, nós temos obrigação de dar esse conhecimento para os nossos filhos. Guardemos sempre isso. Os filhos são de Deus. E quando a gente vai botar um menino na escola, a gente procura bem qual é a melhor escola para colocar o nosso filho. Que professor tem lá, como é que... Assim também o Senhor colocou esses meninos na nossa família.
O que nós estamos fazendo dessa responsabilidade? Como nós estamos cuidando dos filhos de Deus? Por isso que Maria e José são esses grandes exemplos, abençoados exemplos. E ali, nesse dia, houve a maior dor de todas que Maria teve, quando o menino tinha 12 anos. Porque na cruz realmente foi muito doloroso. Uma mãe ficar diante do filho crucificado não é fácil. Já ficamos diante do nosso filho com uma febrezinha, a gente já fica doido, né? Imagina sendo crucificado. Mas ela estava com Jesus. Ali, naquela festa da Páscoa, quando o menino tinha 12 anos, foi o maior desespero, porque ela não sabia onde estava Jesus. E aí o que eu costumo dizer, né? Pergunte às mães o que dói mais. Você ficar do lado do seu filho doente ou não saber onde ele se encontra? Deve ser de onde... Isso aí, Neto. Essa foi a grande dor dela. Aonde está o menino? E depois de procurar 3 dias e 3 noites, ela foi ao templo. Então, mais uma grande lição, né? Se você quer encontrar Jesus, entre no templo interior. Como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então ela entrou no templo, só que ali no caso era o templo físico, e viu um menino no templo, ensinando os doutores. E o menino diz para ela: minha mãe, eu devo fazer os negócios do meu pai, o empreendimento do meu pai, para isso eu vim. Aí ela compreendeu que toda vez que quer encontrar Jesus, basta mergulhar no templo. Ele está lá, principalmente no nosso templo mais sagrado. E aí começa a vida dela. De forma, o menino cresce em sabedoria, diz Lucas no capítulo 2, versículo 52, em grandeza. E quando começa o empreendimento dele com 30 anos de idade, e só pôde começar com 30, e com um corpo masculino, porque segundo o judaísmo, o livro dos números de Moisés, o homem só podia falar em público depois dos 30 e sendo varão, porque a mulher não poderia falar em público. Até Paulo diz assim: se uma mulher tiver dúvida, fale com seu marido em casa. E ele fala assim, não desrespeitando a mulher, mas elevando ela no máximo que podia naquela época. Senão ele ia ter um outro conflito pela frente. Um conflito muito preconceituoso. Que até hoje, como se guarda preconceito com relação à mulher? Que diz o Emmanuel no livro Consolador, que tem mediunidade muito melhor do que o homem, porque é muito mais sensível. Aliás, ela tem a mediunidade da gestação, né? Ela materializa o espírito. Você quer mediunidade melhor do que essa? E até a vida faz uma brincadeira assim. A vida adora fazer esses tipos de charada conosco, né? Que o Zen Budismo chama de Kuan. É algo assim muito interessante. Quando Maria era virgem com 15 anos. E o menino nasce pelo processo de materialização, como nós já explicamos. Mas quando o cientista William Crookes vai pesquisar a médium Florence Cook, e vai buscar ele na sua residência, pedir a ajuda do cientista, e o cientista vai fazer um laboratório especial na sua casa, e a menina Florence Cook vai ficar sob a proteção do cientista na sua residência, por 3 anos, amparada e cuidada pela família, pela esposa e pelos filhos do William Crookes. A menina era não casada, era virgem e tinha 15 anos. Parece brincadeira, né? Como é tudo igualzinho. E aí ela materializou o espírito Katia Kings por 3 anos. E o cientista William Crookes segurou o espírito. Viu a diferença de pele, viu as rugas, viu a diferença da orelha, viu a pulsação, viu tudo. Fotografou. Agora você imagina se uma menina, Florence Cook, já tem a capacidade de formar uma Katia Kings assim, que era um espírito atrasado, 2 séculos antes tinha sido criminosa e matou os seus próprios filhos. Você imagina o Cristo, o governador do planeta, a capacidade, a ciência que ele tinha para fazer esse corpo dele. Tanto que ele disse, isso eu aprendi do meu pai.
Eu tenho o poder de dar e retomar a minha vida. Isso eu aprendi do meu pai. E Deus, sendo misericordioso, também está em Oséias, fez um corpo apropriado para ele. E Maria, então, viu Cristo no seu desenvolvimento. E todo o trabalho crístico, né? E aí, no final, vem o fenômeno da cruz. E aí ela vai receber o segundo título maravilhoso. Esse o primeiro foi, Ave, tu és cheia de graça. Agora ela vai receber um dado por Jesus, não pelo anjo Gabriel. Quando ela está ali na cruz, ela está em pé ao lado de Jesus. É que a gente lê rápido e não percebe. Mas lá no texto está que ela estava em pé ao lado da cruz. Sem dúvida, com os olhos marejados d'água, mas em pé. Essa dignidade é incrível. E se o Cristo estava preso no madeiro e crucificado, Maria estava crucificada no coração. E se a gente perguntar quem sofria mais, é só perguntar às mulheres. Quem sofre mais? Um menino que está doente na cama ou a mãe que está do lado providenciando o remédio? Maria estava também crucificada no coração, mas em pé. Era uma dignidade tal, uma grandeza tal, que o Cristo então dá para ela o título de Mãe Universal da Cristandade. Vira para João e diz, João, eis tua mãe. Mulher, eis teu filho. João, representando todos nós, significa que agora ali, aos pés da cruz, diante daquela dignidade de Maria, ela recebe o título de Mãe Universal da Cristandade. E aí vem a oração da Ave Maria. Termina essa missão crística, né, com o fenômeno da ressurreição. Maria vai para a Turquia, para casa em Éfeso, de João Evangelista. Ali é construída a primeira igreja dedicada a Maria. Existem as ruínas lá que nós estivemos visitando. E, através do tempo, vai surgir a oração à Ave Maria. Essa oração, a primeira parte são só frases evangélicas. E a segunda parte são frases em que diz que ela é mãe de Jesus, ou que eles botam mãe de Deus, daquele Deus do Antigo Testamento, etc., que Jesus assume isso, e mais, que ela é nossa protetora na hora da morte. A hora mais dolorosa para nós, pedimos a Maria. Como se ela, que é a geradora da vida como mãe, ela também vai ser a nova geradora da vida agora no plano espiritual, entendeu? Quando a gente pede a Maria, e a mãe, todas as mães geram, também as mães cuidam na hora da morte. Então a gente pede a Mãe Maior Maria para nos cuidar nessa hora, onde que a gente vai renascer para uma nova instância, que é a instância espiritual. E aí essa oração foi muito difundida pelos franciscanos, muito difundida pelos franciscanos, até o tocar do sino, o badalar do sino, na hora do ângelo, que é 6 horas da tarde, também foi solicitação de Francisco de Assis. Ele pediu isso depois de conhecer a tradição muçulmana das 5 orações. Ele aprendeu isso quando visitou o Egito, em Damieta, em 1219, na Quinta Cruzada. E aí então instituiu o bater o sino e se orar para Maria. Pelo menos para a gente ter uma oração diária. E isso foi perpetuado. E quando o nosso doutor Bezerra desencarnou, no dia 11 de abril de 1900, o doutor Bezerra aí do Ceará, querido doutor Bezerra, que nasceu em Jaguaretama e veio a estudar tanto aí em Fortaleza, aí o meu beijo, o meu abraço, querido amigo Luciano Play, meu grande abraço para ele, grande pesquisador de Bezerra de Menezes, o maior pesquisador do querido doutor Bezerra. Então, esse doutor Bezerra, quando ele desencarnou no dia 11, no dia 12, o corpo baixou à sepultura às 14 horas. E era uma quinta-feira santa, e quinta-feira era dia do Grupo Ismael. Começamos com o Grupo Ismael, terminamos com o Grupo Ismael. E lá, o doutor Bezerra apareceu. O médium diz, né, o Frederico levanta, é ele, trazido por Celina, a mensageira da Virgem. Anjo Ismael bota um beijo na testa, ele se curva e beija as mãos de Santo Agostinho, que era o mentor dele, e ele começa a sua comunicação abençoada, né? Que a paz seja convosco. Muito bem. E o Bittencourt Sampaio, que já estava no plano espiritual,
nos ditou, botando na boca do Dr. Bezerra, essa é a liberdade poética, botando na boca do Dr. Bezerra a oração que ele fez à Virgem, por ter sido recebido por Maria no plano espiritual. Eu queria comungar com vocês essa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor seja convosco, bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, rogai, Senhora, por nós, seres fracos ainda, agora e em todos os momentos da nossa vida. Pois sabemos que contigo, Maria, abrigados no teu manto de luz, como pássaros que se acolhem ninho confortante, estaremos mais perto de Jesus, que é o nosso mestre, nosso alvo, a estrela polar, que todos nós atingiremos um dia, através do esforço que alcançarmos na nossa escada de ascensão evolutiva. Muita paz, um grande abraço. E Neto, se você precisando de alguma coisa, ainda temos aí uns 5 minutinhos, 4 minutinhos. Eu estou à disposição. Quanto tempo você levou, aqui é mais a título de curiosidade, quanto tempo foi levado para a produção do livro Regina? Esse livro Regina, como eu disse, né, um grupo de amigos, eles leram, me trouxeram um checklist, eu li também uma grande parte, né? E na hora de escrever foi rápido, mas naquela época não se tinha essa coisa, foi em 85, essa facilidade de internet, então a gente escrevia à mão para depois datilografar, o livro foi datilografado. E eu resolvi doar para a Aliança da Fraternidade, ainda existe lá, vocês depois poderão fazer a pesquisa e buscar o telefone da Aliança da Fraternidade, na rua Paula Brito, 715, no Andaraí. Depois eu passo o telefone para você e para o Alcides. E lá o livro está à venda, porque eu doei o livro para a Aliança da Fraternidade, em benefício das obras, né? Porque o livro é Maria, né? Então não podemos ficar com direitos assim tão sagrados. E nesse caso, o livro levou cerca de 1 ano de pesquisa. Mas naquela época tinha saído um desses planos doidos aí da vida. E eu trabalhava numa instituição financeira, e essa instituição financeira disse assim, não se pode dar treinamento nessa época, porque os gerentes estão completamente tomados por tempo, e pelo tempo explicando o povo sobre o plano que saiu. Eu acho que foi o do Funaro, eu não sei qual foi, um desses planos. Bom, muito bem. E disse assim, então você fica recluso 3 meses esperando essa onda passar. Me deram assim 3 meses de bobeira. Que eu podia ir para o trabalho, ficar numa salinha com café, com ar-condicionado, com a aguinha boa ali, à minha disposição. Então o livro foi a jato. Mal que o livro chegou ao ponto final, que eu fiz a oração final, o chefe ligou de São Paulo e falou, vamos começar a trabalhar. Então foi um presente de Maria, pago pelas instituições financeiras, para que o livro saísse. Bom, meu amigo, assim, a gente só tem que lhe agradecer pela transmissão, né, de uma mensagem grandiosa, de a gente ter uma ideia mínima de quem foi ou de quem é Maria, né? Quem foi não, de quem é Maria e o que ela representa para ela e José, o que representam para a humanidade, para a cristandade, principalmente, se não fosse todo o zelo, o cuidado que eles tiveram para com o governador planetário, né? Então, é algo assim que nos traz um acalento, nos traz uma certeza desse amparo materno que nunca nos falta, né? E, mais ainda, sabe-se que aqueles que deixam a vida por meio do suicídio são amparados por Maria lá na colônia Maria de Nazaré. Para que amparo maior, né? Mesmo diante do sofrimento, a gente tem esse amparo materno, o amparo da mãe de todos nós, né? Então isso é muito bonito, nos emociona inclusive, porque a gente tem a certeza da presença divina, né, por meio desses espíritos abnegados que vieram trazer para nós a grande lição do Evangelho, né?
Então, eles também são responsáveis pelo Evangelho. Muito obrigado, meu amigo. A palavra é sua e para os finais, para as palavras finais e a gente se despedindo. Alcides, Sandra, Neto, meu grande abraço. Luciano, Clay, um abração. Toda a comunidade do Lar dos Humildes. A minha vibração, eu peço encarecidamente, por favor, cada um em particular e do Lar dos Humildes em especial, colocar o meu nome nas orações, nas vibrações, tá? Fique com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço, meu irmão. Fiquemos todos com Deus.